Muito boa tarde, bem-vindos ao Hora da Verdade, é um programa da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado hoje é Carlos César, o presidente do Partido Socialista, que nos fala a partir de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores. Bem-vindo a este programa. Comigo está o jornalista do Público, Luciano Alvarez. Muito boa tarde. É o presidente do PS, depois de ter ocupado vários cargos públicos de relevo, colocou um ponto final, Dr. Carlos César, na atividade política, ou este está a ser um recuo para tomar balanço para outros voos e outros cargos? Boa tarde. Bem, eu, como sabe, sou presidente do Partido Socialista, sou presidente honorário do PS Açores, represento o PS no Conselho de Estado e participo no núcleo mais restrito de coordenação política do Governo. Foi o que aceitei fazer e é o que faço. Não faltam interlocutores públicos em nome do PS que não só gostam como servem essa função. Além disso, não necessito de me mostrar útil, basta ser. Eu tenho uma relação pessoal com o Primeiro-Ministro que me permite partilhar com ele o que a ambos importa, e isso é suficiente para a minha participação cívica e, em concreto, para a minha participação política. Mas admito que muitos estranharam que uma figura com o peso político do Dr. Carlos César tem não tivesse um caso mais visível, digamos assim, embora admita que de facto participa muito. Não lhe manifestaram essa estranheza alguns dos seus amigos, alguns dos seus colegas do partido? Sim, é natural. Eu desempenho atividades políticas no plano institucional, digamos, desde 1980. Mas isso é justamente uma boa razão para agora, de forma institucionalmente mais recuada, procurar dar um contributo semelhante ao que dei, mas a outro nível. Há até quem diga que poderia dar no futuro um excelente candidato à presidência da República. Eu tenho muitas promessas, mas em boa verdade a minha decisão também vale alguma coisa. E a minha decisão foi a de, digamos, confinar, para utilizar uma expressão contemporânea, a minha atividade política a estes níveis de relacionamento e de participação, e sinto que sou útil na mesma ao meu país. Sente que nunca seria um bom candidato presidencial, em 2026, por exemplo? Não tenho nenhuma aspiração a esse nível. De resto, eu nunca exerci um cargo pensando noutro. As minhas funções atuais são aquelas que eu reservei para mim próprio e que aceitei desempenhar. Não aceitei outras que ao longo do tempo me foram propondo ou me foram sugerindo, e portanto o meu papel é este: dou conselhos a quem me os pede ou a quem gosto. Vai decidir a data da Comissão Nacional, que há de decidir também sobre o que fazer nas presidenciais. A Comissão Nacional, para decidir o que é que vai ser feito, que apoios é que o Partido Socialista vai dar nas presidenciais, só vai acontecer lá para o final do ano? Isto é sustentável? Vai haver aqui um tabu por parte da Direção Nacional sobre isso? Não creio. O Partido Socialista não adiou essa discussão. O que não fará, como aliás nunca ou raramente o fez, é transformar um fórum de reflexão geral, como é o seu Congresso, na discussão de um cargo unipessoal, ainda que muitíssimo relevante. O próximo Congresso do PS deverá centrar as suas atenções na monitorização e definição das tarefas de recuperação do país e na preparação das eleições autárquicas que vão decorrer no final do primeiro... e este Congresso, não é? Deverá decorrer no final do primeiro trimestre. Permite essa participação. Não temos urgência, digamos, ou prioridade na questão presidencial. Nós vamos proceder da forma como sempre o fizemos, a uma adequada reflexão interna e apuramento da melhor posição, que será aprovada pelos órgãos adequados nacionais do Partido Socialista. A situação atual é conhecida, os candidatos são razoavelmente conhecidos. O que sabemos hoje é que é um candidato conotado com a extrema-direita que já disse que se candidatará. Que o PCP apresentará, como é costume, o seu candidato. Que o Bloco de Esquerda deseja a candidatura de Marisa Matias, mas ainda hesita porque pode ser uma candidatura prejudicada por Ana Gomes, que lhe disputa o mesmo eleitorado. E o PS deseja a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa? O PS terá que ponderar, sendo certo que Marcelo Rebelo de Sousa será certamente um dos candidatos que tem elevadíssima preferência
nas sondagens e no eleitorado do Partido Socialista. É que não há uma tradição forte do PS de apresentar um candidato nesta eleição, que é uma eleição unipessoal, e como tal tendencialmente descomprometida das organizações partidárias. Eu tenho dito que as nossas alternativas são simples. Ou apoiamos uma candidatura e a patrocinamos, ou apoiamos simplesmente um dos candidatos, ou definimos o nosso entendimento sobre as características que para nós serão ideais num próximo mandato presidencial, sem que isso implique uma vinculação do partido ao candidato e reiterando a liberdade de opção dos seus militantes. É essa a posição, aliás, última que eu defendo, sem prejuízo de título pessoal e, se achar adequado, vir a clarificar a minha opção face às candidaturas. Mas também já disse que Ana Gomes não reúne essas características. Portanto, Ana Gomes não, na sua opinião. Só numa situação limite... Caso avance. Sim, só numa situação limite votaria Ana Gomes se os candidatos que estivessem em presença constituíssem, digamos, algo de desagradável que não gostasse de ver refletido na mais alta magistratura da nação. Também gostava aqui de ver Marcelo reeleito, tendo em conta que não era desagradável para si apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não farei, digamos, declarações sobre essa matéria para além das que já fiz. Eu aprecio a forma como o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem desenvolvido o seu mandato em condições particularmente complexas do ponto de vista institucional e agora até somadas com a sua conduta ao longo desta crise sanitária e na sua relação com as outras instituições do poder político, quer com o Governo, quer com a Assembleia, quer com os partidos políticos, quer com os portugueses de forma direta. Aprecio por isso a forma como ele tem desempenhado as suas funções, mas no momento certo teremos que falar sobre isso, particularmente depois de o candidato Marcelo Rebelo de Sousa se revelar como tal, ou seja, se anunciar a sua candidatura. E, de facto, nestes 4 meses difíceis que temos vivido, de facto, o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro andaram sempre lado a lado. Até irritaram algumas figuras do PSD que não gostam nada de ver tanta aliança, digamos assim. Bom, o que eu acho que aconteceu e que devia continuar a acontecer é uma colaboração que é importante e que é necessária entre os diversos agentes políticos, seja ao nível dos órgãos de soberania, seja da administração local, seja também das administrações regionais. Este período que nós temos vivido concentrou evidentemente muitas atenções no Governo e no Presidente da República. O Governo esteve bem e acho que tem esse reconhecimento. Agora, o desafio é ser obrigado pelas circunstâncias inevitáveis da economia a desconfinar e a controlar, digamos, esse processo. A minha convicção é que os portugueses estão concentrados na forma como os diversos atores políticos ajudarão nesse processo e não na forma como o criticarão ou obstaculizarão. E não gostarão de ver e ouvir quem assim proceder. Mas desculpe interrompê-lo, têm surgido algumas críticas à Ministra da Saúde e à Direção-Geral de Saúde, até por membros do Partido Socialista, militantes destacados do Partido Socialista. Como é que vê a atuação dos responsáveis pela saúde em Portugal neste período? Qual é a sua opinião? A minha opinião é positiva. Todos nós sabíamos que, superada a fase de confinamento e as medidas mais extremas de proteção que nós tivemos para conter o primeiro impacto da pandemia, nós viveríamos com o inadiável e inevitável desconfinamento, digamos, reacendimentos, surtos, não é? E cadeias persistentes de transmissão que teríamos que combater. Por isso, o Primeiro-Ministro foi, antes de tempo, avisando da possibilidade de termos que recuar ou dar passos atrás ao longo do processo. Ou seja, já havia uma pré-consciência dos perigos e dos riscos que estariam em presença. Em todo o caso, é bom perceber também que a incidência nestes últimos 15 dias teve um pico no final de junho, uma diminuição desde então,
sendo que 2/3 desses casos são no Distrito de Lisboa, justamente uma área que não tinha acompanhado o crescendo inicial dessa pandemia e que agora vive esse crescendo. E, em geral, por exemplo, estes casos que foram detectados nestes últimos 15 dias foram 1/3 deles casos assintomáticos, o que significa que também derivam, digamos, da capacidade de testagem que foi colocada no terreno. E a maioria também das vias de transmissão estão razoavelmente detectadas, têm a ver com habitantes, com o meio, digamos, social. E, portanto, isso implica da parte, evidentemente, das autoridades uma maior atenção em certos domínios, mas com a consciência de que há aqui dinâmicas que são muito distintas. Quer dizer, com o desconfinamento, com a retoma da atividade económica e da mobilidade social, há eventos que ocorrem e que não deviam ocorrer, ou deviam ter sido sinalizados e devidamente regulamentados, ou, digamos, reprimidos. Quer dar alguns exemplos? Não, eu creio que nós temos visto nas reportagens dos órgãos de comunicação social festas que vão acontecendo aqui e ali, comportamentos incorretos, expansivos, embora evidentemente que eram esperados, aglomerados nos transportes, más condições habitacionais, locais de trabalho que são inadaptados, atividades profissionais que são críticas, como por exemplo da construção civil, um menor cuidado aqui e ali no lar ou numa instituição de acolhimento. Portanto, são tudo locais que se podem constituir como hipertransmissores. Isso tem sido estudado. Aliás, a equipa do professor Henrique de Barros ainda hoje apresentou na reunião do Infarmed desta manhã alguns casos e, de resto, um deles foi retransmitido pelo Sr. Presidente da República quando proferiu declarações à saída relativamente, por exemplo, à análise que é feita do nível de eventual contágio que poderia existir, por exemplo, nas linhas da ferrovia. Mas não há aqui responsabilidade por parte quer da Direção-Geral de Saúde ou quer da Ministra da Saúde? Isso é algo que acontece porquê? Não há responsabilidade por parte das autoridades, como muita gente vem pedindo? Bem, em primeiro lugar, temos que voltar a enquadrar este caso. Os especialistas, na sua maioria, reiteram que o país não está pior do que a Europa em geral e não se prevê uma situação crítica imediata ou um crescendo, e também que as medidas adotadas são mais ou menos, se agilizadas, as adequadas. Bom, claro que por todo o país há, ao lado de boas práticas e dos sucessos, há omissões e procedimentos imperfeitos das pessoas, dos responsáveis autárquicos, dos responsáveis políticos locais, regionais. Isso evidentemente que acontece num sentido ou noutro. Na área metropolitana de Lisboa, claro que também isso ocorreu. Na verdade, até já foram retificados alguns procedimentos e reforçadas equipas nas áreas de Lisboa, criado o Gabinete de Intervenção e Supressão da Crise, agora não me recordo de como se designa, foi anunciado já um call center para procurar, digamos, automatizar e agilizar mais o contacto. A região de Lisboa vai ter mais médicos para mapear os casos, mais equipas multidisciplinares no terreno, num reforço que é significativo e que obedece a uma situação específica que agora se verificou, mas nós temos que ter consciência de que estas situações eram esperadas, que estão no terreno, nos instrumentos que nós podemos ter e que estão disponíveis sob aconselhamento dos especialistas da área de saúde, e que esta situação não só está estabilizada ao longo do país, como até nos últimos dias já revela no caso destas áreas próximas de Lisboa e em Lisboa alguma diminuição dos casos verificados. Claro, continuam a existir imperfeições. Olha, continua a faltar a app de rastreio, que é uma boa ajuda para esta fase
e que leva demasiado tempo a chegar ao terreno com as necessidades de proteger os acautelamentos em matéria de proteção de dados, o concurso público internacional, enfim, tudo justificações muito legítimas, mas as pandemias não esperam por situações como essas que se prolongam por uma sucessão de requisitos e de termos burocráticos que muito atrapalham. Não é? Sim. O eventual agravamento da pandemia e a crise social e económica, que de resto já aí estão, não podem tornar-se a prazo uma mistura explosiva e acabar por provocar mesmo a necessidade de uma clarificação política através de eleições legislativas antecipadas. Há cerca de 2 semanas, neste mesmo programa, tivemos o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, a afastar o cenário de antecipar eleições legislativas. Também o Primeiro-Ministro este fim de semana disse que o Partido Socialista não iria criar uma crise política, mas o facto de haver uma eventual segunda vaga e de a crise social e económica fazerem com que haja aqui um apressar das coisas. Eu não creio que isso venha a ocorrer. Há, digamos, uma consciência por parte dos partidos políticos que a estabilidade é um fator essencial para o sucesso do país, mas também para a boa imagem de cada um dos protagonistas. De resto, neste caso, veja o caso do orçamento suplementar. O PCP votou contra o orçamento suplementar, mas a sua primeira preocupação foi de imediato clarificar que a sua posição em relação ao orçamento suplementar não tinha implicações na sua votação para o Orçamento de Estado de 2021. Sensivelmente o mesmo tem dito o Bloco de Esquerda, confessando até alguma ansiedade quanto ao início da data das negociações orçamentais próximas. Confia na esquerda, nos parceiros de esquerda, no PCP e no Bloco de Esquerda, para não precipitarem uma crise? Não se trata de digamos, de uma relação de confiança, trata-se de uma percepção quanto à conduta desses partidos, que historicamente, reportando-nos ao longo destes últimos 5 anos, têm vindo a garantir a política orçamental e a continuidade desta experiência de governo, e na sua percepção de que seriam altamente penalizados se pusessem em causa este percurso e se mergulhassem o país numa situação de instabilidade e de bloqueio. Para si, o orçamento do Estado para 2021 está controlado, não é de risco. O Partido Socialista pode contar com a esquerda e com o PSD, não? Há sempre uma grande imprevisibilidade, mas o que é fundamental justamente é que estes partidos deem sinais de que esse caminho de estabilidade irá ser prosseguido. Eu já disse anteriormente, o Secretário-Geral reiterou, aliás, na última reunião da Comissão Nacional do PS, 4 de julho, que temos uma política clara de articulação privilegiada com os partidos da esquerda parlamentar, incluindo também o PAN e o LIVRE, e queremos que isso tenha uma dimensão de médio prazo e não de risco de instabilidade política para o dia seguinte. Nós, o Partido Socialista, tem a humildade de perceber que não temos maioria absoluta. Mas os outros partidos, como o Bloco de Esquerda e o PCP, também deverão ter a humildade de perceber que não podem liderar o Partido Socialista e o Governo, mas estão só a influenciar e partilhar. Mas a verdade é que para o ano temos um ciclo eleitoral muito importante, presidenciais e autárquicas. Sim, as eleições autárquicas são eleições, digamos, diferentes. Eu tenho defendido sempre que não encontro nessas eleições motivos para, digamos, associá-las a qualquer alteração da natureza política geral, mas uma coisa é certa, serão eleições importantes na medida em que, se observasse, por exemplo, uma rotunda derrota do partido que está no governo, isso não deixaria de, evidentemente, ter consequências. Que não prevê. Que não prevejo. É uma eleição
digamos, em que o Partido Socialista aspira a ganhar, quer na maioria dos municípios, quer nas freguesias. Eu estou convencido que, apesar de termos uma posição dominante, que será difícil reforçar, vamos ter resultados sensivelmente na linha dos anteriores. Estaremos, aliás, já neste segundo semestre com as estruturas do partido refrescadas e em condições legítimas de definir e aprovar as candidaturas sem imposições das cúpulas nacionais. Vamos decidir pelos melhores e na defesa dos interesses locais. Mas, como lhe digo, nunca partilhei a ideia de um determinismo eleitoral, neste ou noutros casos, ou que uma eleição comprometa outras. Mas uma vitória esmagadora do Partido Socialista nas autárquicas compromete um pouco ali a relação com o PCP, por exemplo, que tem uma tradição autárquica importante. Nós não faremos essa interpretação com o PCP, com os Verdes, com o Bloco. Nós temos uma relação, pretendemos ter uma relação e consolidar uma relação de consensualização de matérias fundamentais para o país e que tenham reflexos na política orçamental. E por isso entendemos que a negociação que é feita em torno dos orçamentos da legislatura é uma negociação essencial para a materialização desses objetivos. E por isso reunimos e por isso pretendemos estar juntos. Agora, a verdade é que estas eleições autárquicas são importantes e só uma alteração radical dos resultados face aos anteriores é que traria ao país uma mensagem política relevante. Os partidos já tiveram eleições sucessivas em que já tiveram resultados bem diferentes, consoante eram autárquicas, legislativas, regionais, europeias ou mesmo dentro das eleições autárquicas não faltam freguesias onde os eleitores votam frequentemente, de forma diferente, para a freguesia, para a Assembleia Municipal, para a Câmara Municipal. Eu acho de enorme arrogância de análise interpretar as votações dos eleitores portugueses quando estão em presença a sua votação para assembleias de freguesias, assembleias municipais e câmaras municipais como uma votação reportada ao Governo ou até a outros órgãos de soberania. A interpretação habitual que se faz da relação entre autárquicas e legislativas, eu acho que é em regra abusiva. Mas admito que não haverá outra forma de contornar essa noite dos resultados senão na consideração desse significado e por isso também achamos que para além do mérito das nossas candidaturas acabará sempre por haver alguma interpretação quanto à avaliação do desempenho do Governo. Sim, mas essa mensagem política relevante, se os resultados não forem aquilo que o Partido Socialista quer, podem levar a consequências políticas, como o Governo deitar a toalha ao chão, como em 2001? Não creio. As nossas responsabilidades são elevadas. Nós não podemos transformar a política num palco de oportunismo e de jogadas de ocasião, porque está muito bem em causa no país. Isto são instantes as tarefas que nós temos que desenvolver no plano da recuperação económica e no plano da reabilitação do funcionamento social. E, portanto, são grandes responsabilidades. Nós temos desempregados que temos que empregar, nós temos empresas aflitas que temos que recuperar, nós temos um país com uma economia que definhou que temos que reabilitar e temos que dar também um sentido estratégico para além do sentido de emergência que agora se coloca e como se colocou, por exemplo, no orçamento suplementar. E essa política é uma política de maior folgo que implica muita responsabilidade e poucos jogos políticos. E uma das empresas que precisa de ajuda é a TAP. Houve, entretanto, um acordo que é uma espécie de meia nacionalização, meia privatização. Como é que viu toda esta situação da TAP, enquanto Presidente do Partido Socialista e destacado militante? Bem, eu creio que que o Governo fez o que havia a fazer. Não havia muitas outras soluções que não fosse de assumir responsabilidades crescentes como acionista público e intervir na empresa no sentido de tomar a condução da sua reabilitação e da sua reestruturação. Portanto, não havia outro caminho.
Sim, fica-se muito naturalmente com a ideia de que agora passamos a uma fase onde as nacionalizações e o reforço da presença do Estado é que é dominante. Bem, Parece que voltámos ao PREC. Pois, mas eu acho importante o seguinte: eu não diabolizo a presença, nem o Partido Socialista, de investidores privados em setores estratégicos da nossa economia. Aliás, pelo contrário. O que gostaríamos era que os acionistas privados tivessem gerido melhor a TAP e se tivessem responsabilizado mais neste processo, sobretudo um dos acionistas privados, o Sr. Neeleman. Tal como, aliás, acontece na EFASEC, não é? O Governo bem gostaria de não ter tido necessidade de intervir nessas empresas, como bem teria gostado de não ter injetado recursos vultuosos. Bom, mas agora também já temos a SATA também a pedir como aconteceu intervenção. Na banca. Sim, embora outro título, mas... Mas é muito dinheiro que a SATA pede para o Estado fazer intervenção. São 160 milhões, creio. Sim, mas vamos lá ver, a SATA tem, tal como a TAP, aliás até de forma acrescida, uma enorme responsabilidade do ponto de vista das suas obrigações de serviço público. E até tem sido, em parte, prejudicada por uma ação inexplicável da gestão da TAP, que atua em algumas rotas em concorrência com uma pequena transportadora como é a SATA. Portanto, eu penso que tudo isso também, com estas intervenções, serão aspectos que estarão corrigidos, mas tenho que, evidentemente, dizer que o que esteve aqui em causa e que tivemos e temos que avaliar, em particular no caso da TAP, que é o caso, digamos, mais vultuoso e mais relevante, é que, apesar da dificuldade em tornar mensurável o que seria validar a destruição dessas empresas, em particular da TAP, para a economia nacional e para as respectivas fileiras, apesar dessa dificuldade, a avaliação que se faz, numa primeira análise, tinha que ser a de considerar que, por exemplo, no caso da TAP, a sua continuidade é de alto valor para o país. Na verdade, a sua insolvência era uma interrupção com graves consequências imediatas na cadeia de transportes, na perda de rotas essenciais, no volume de emprego e nos negócios que gera. É verdade que, em regra, na economia não há vazios, mas é verdade que em muitas circunstâncias como nesta seria, nem todas as vantagens que uma companhia nacional apresenta seriam preenchidas e, na maioria das outras componentes, a TAP não seria substituída por outros atores. Mas também ninguém acredita, Soutora, que não seja necessário injetar mais dinheiro na companhia aérea. Isto não pode ter até custos políticos para um ministro tão ambicioso como Pedro Nuno Santos a prazo e de chamuscar um pouco, quer o Ministro das Infraestruturas, quer também o Primeiro-Ministro. Bem, a opção que foi feita não é apenas uma opção do Ministro. Eu devo dizer, aliás, que nunca, independentemente das formas e intensidades de verbalização das ideias que cada um tem, nunca interpretei as afirmações do Ministro Pedro Nuno Santos como desajustadas à mensagem que era possível e que era necessário transmitir aos acionistas privados. E, pelos vistos, com alguns bons resultados, porque, em boa verdade, havia um clima de desresponsabilização e até de desleixo, quer na gestão, quer nesta fase no seu comprometimento em relação à reestruturação da empresa e aos capitais necessários que se colocavam para que a empresa, digamos, prosseguisse. A TAP é, como dizia o próprio Ministro, não é? É um dos maiores exportadores nacionais, ou gera mais de 10 mil postos de trabalho diretos, tem um enorme volume de negócios, creio que ele até mencionou que há mais de 3 mil empresas nacionais que faz compras. Portanto, tudo isso tem um efeito multiplicador que exigia que o Estado se envolvesse neste caso. Senão, para que é que serve o Estado? Olha, eu não sou, nem nunca fui
subscritor da ideia de quanto mais Estado, mais seguros estamos. Na verdade, essa ideia não conta com as entropias geradas em contrapartida. Mas costumo dizer que se nunca compreendi como se pode viver com Estado a mais, também não sei como sobreviver com Estado a menos. Portanto, nós precisamos de um Estado útil, providente e previdente no que é necessário e na defesa do interesse público, eficiente, moderno e melhorado na qualidade da sua democracia. E, portanto, é para isso que o Estado serve. E o Estado, neste caso da TAP, como no caso do EFASEC, como no caso desta crise pandémica, procurou cumprir justamente essas atribuições que lhe devem competir. Falámos aqui no ministro Pedro Nuno Santos. É muitas vezes apontado por comentadores e até por destacados socialistas como estando já numa corrida para substituir António Costa na liderança do PS. Aliás, é muitas vezes também referido que, que essa corrida já está adiantada e que mete outras figuras socialistas como Fernando Medina. Quer dizer, temos o governo a cumprir a segunda legislatura, mas depois ouvimos falar frequentemente destas corridas já. Como é que o Presidente do PS vê isto? Ou esta situação? Ou isto não existe? Sim, eu não sou, digamos, especialista, nem particularmente atento à intensidade das relações afetivas entre os diversos dirigentes do Partido Socialista, nem me interessam muito. Mas a verdade é que, convivendo com ambos, nos órgãos do Partido Socialista onde eles estão presentes, ou no relacionamento pessoal que com eles tenho, não noto que um faça questão de censurar o outro. Nem noto, em algumas circunstâncias, que tenham divergências ou que elas sejam expostas de forma a se tornarem opostas. Mas isso não quer dizer que não tenham legítimas aspirações políticas, não é? Sim, vão ter que esperar um bocado de tempo, não? Quanto tempo mais? Eu julgo bastante, porque se hoje há uma realidade com que não só o Partido Socialista, mas os portugueses em geral se confrontam, é com a qualidade e o esclarecimento da liderança do Dr. António Costa, no Partido Socialista, mas em particular no Governo e nas condições extraordinariamente difíceis com que lidou nestes últimos meses. Só um político com grande qualidade, com grande resistência, com um núcleo muito forte de convicções e com capacidade de discernimento do melhor caminho, é que pôde fazer o que ele fez da forma como fez. Que não seria possível com Pedro Nuno Santos e Fernando Medina a curto prazo? Não, quer dizer, nós estamos em presença de uma liderança forte e de uma liderança esclarecida. E não em presença de um processo em que houvesse uma degradação da liderança do Partido Socialista que gerasse a necessidade de as pessoas se colocarem numa lista de espera para essas candidaturas à liderança. Na última campanha eleitoral... Não, é uma coisa um pouco destituída. Eu não sei se algum deles trabalha para isso com esse tom frenético. Às vezes parece. Com que nos questionam sobre isso, não é? Mas se trabalham, estão a trabalhar cedo demais ou estão a se perder o seu tempo. Vão ter que esperar sentados, portanto. Algum tempo, sim, pelo menos. António Costa... Porque não há lideranças eternas. Claro. António Costa dizia na campanha eleitoral das últimas legislativas que daí a 4 anos, portanto, nas próximas legislativas, lá estaria a bater à porta dos portugueses para um novo mandato. Acredita que esse será o rumo? Mais 4 anos, para além dos atuais? Eu espero que sim. Como lhe digo, evidentemente que o governo depende de si, não é? As pessoas, para além dos seus méritos e dos seus deméritos, também dependem das circunstâncias. Mas aquilo que me apercebo é que as qualidades de liderança do Primeiro-Ministro deverão ser suficientes para suprir alguma insuficiência de um governante aqui ou de outro acolá, ou para ultrapassar situações de maior melindre que, entretanto, surjam. Eu creio que o PS tem todas as condições para ter um desempenho eleitoral positivo, embora, em boa verdade se o diga, nós ainda estamos longe das próximas eleições legislativas, contamos com uma legislatura de estabilidade, na qual nos confrontaremos, evidentemente, com situações de grande dificuldade e com enormes desafios, mas, seja como for,
Penso que António Costa tem todas as condições de, liderando como tem feito o Partido Socialista e o Governo, fazer repetir a vitória eleitoral que obtivemos nas últimas eleições, e é essa, digamos, a minha expectativa. Já foi então líder parlamentar do Partido Socialista. Recentemente o PS apresentou propostas de alteração à sua própria proposta inicial sobre o regimento, sem sequer fazer anúncio disso, de resto. E estas alterações prevêem, por exemplo, o fim dos debates quinzenais e, no limite, a proposta do Partido Socialista leva a que o Primeiro-Ministro só vá ao Parlamento mês sim, mês não. Concorda com este fim dos debates quinzenais, que é uma coisa que, de facto, António Costa sempre quis pôr um pouco o ponto final nos debates quinzenais. Mas isto não diminui um pouco o escrutínio dos deputados ao Governo? Bem, os debates quinzenais com a presença do Primeiro-Ministro, aliás, ele em regra vencia e venceu todos esses debates, contribuíram em muitos casos para um certo sentido de banalização da presença ao mais alto nível do Governo, depreciando até algumas conclusões desses debates. Não está em causa, evidentemente, a limitação da presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República, porque não faltarão ocasiões e instrumentos para ver o Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Bastará usar esses instrumentos. O Primeiro-Ministro poderá, para além desta nova frequência que vier a ser estabelecida para esses debates, mensal, bimensal. Mas também há sempre forma de travar a ida do Primeiro-Ministro à Assembleia da República. Não, poderá ser chamado a título extraordinário e potestativo a qualquer momento. E estará em outros debates, sejam os debates orçamentais, os debates do Plano Nacional de Reformas, do Programa de Estabilidade, os debates sobre os Conselhos Europeus ou os semestres europeus, sobre o Estado da Nação, moções de confiança, moções de censura, sei lá, interpelações, enfim, uma infinidade de figuras regimentais, para além do facto de nada impedir o próprio Primeiro-Ministro de estar, quando entender, de acompanhar ou de participar em qualquer debate a partir da bancada do Governo. Portanto, estas alterações não lhe causam qualquer incómodo? Eu acho que sim. Sobretudo, não me parece que delas resulta um déficit de notoriedade do Parlamento e da sua capacidade de fiscalização e de inquirição do Primeiro-Ministro. Há múltiplas formas de o fazer. Se me perguntar se eu acho exótico que a oposição peça para o Primeiro-Ministro não ir ao Parlamento, bom, evidentemente que não é assim muito frequente. Olha, uma última questão. O grupo parlamentar do Partido Socialista é, por tradição, autónomo do governo PS. É o que tem assistido com a liderança... Não sei se é por tradição. Não é? Consigo, pelo menos foi assim, porque houve algumas rasteiras criadas por si até ao governo, como as da tauromaquia. Mas é o que tem assistido não com eram rasteiras, eram divergências que deviam ser assumidas. Sim, mas é o que tem assistido, por exemplo, com a atual liderança parlamentar de Ana Catarina Mendes, ou assistimos aqui a uma liderança parlamentar e a uma bancada apagada, ausente e a crítica? Não, quer dizer, cada pessoa tem o seu estilo e também, como há pouco disse, cada pessoa é também fruto das circunstâncias e adapta-se a elas. Eu não tenho, digamos, uma medida, nem uma forma de mensurar a autonomia do grupo parlamentar, mas acho que é desejável que essa autonomia aconteça, porque ela estimula muito a própria criatividade do governo e melhora até a qualidade daqueles que têm funções ao diverso nível nos ministérios. E a seu ver é o que tem acontecido? Não acompanho, com grande detalhe a atividade parlamentar. Acompanho mais os seus resultados do que a forma como se chegam a eles. Agradeço a Carlos César esta vinda à Hora da Verdade, o presidente do Partido Socialista, que nos falou a partir de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores. Aproveitamos para mandar também cumprimentos aos cidadãos dessas magníficas ilhas dos Açores. E connosco esteve Luciano Álvares, do Jornal Público.